Turma, o objetivo agora é fazer a mesma coisa que a gente fez com as engrenagens. Eu quero te apresentar a fenomenologia para que você possa entender como é que isso afeta o cálculo do momento fletor que a gente usa na forma da ASME. Porque quando esse sistema, por exemplo, olha esse sistema aqui, a gente tem entrada de potência aqui em cima, né, através de um motor, e a gente tem aqui a polia grande conectada provavelmente através de um redutor, e esse sistema ele faz com que ocorra uma multiplicação de torque e uma consequente redução de rotação. Então, quando esse sistema estiver funcionando, as cargas operacionais nas polias e correias vão introduzir flexão no eixo. E isso daí é um aspecto fundamental que tem que ser levado em conta na determinação do diâmetro de cada seção do eixo. E, obviamente, essas cargas operacionais também vão influenciar demais na especificação dos bancais. E vocês vão perceber que o tempo todo eu falo sobre bancais. Mas é porque é muito importante que você entenda que o eixo tem que estar muito bem acomodado. Qualquer eixo de transmissão, como esse que está destacado no desenho, precisa de um par de rolamentos para apoiá-lo de forma estável. E daí os rolamentos vão suportar o eixo e as suas cargas aplicadas. E ao mesmo tempo que os rolamentos sustentam o eixo e sustentam as cargas aplicadas, os rolamentos permitirão que o eixo gire livremente. E eu acho bacana demais, né? Os rolamentos são elementos de máquinas muito importantes. Eles permitem um movimento relativo direcionado entre duas partes. E pior, eles fazem mais ainda. Eles permitem a rotação ao mesmo tempo que eles transmitem forças de uma parte para outra. E eles também não permitem que aconteça movimento relativo na direção das cargas aplicadas. Então, todo e qualquer elemento montado no eixo tem uma função relevante. E a gente está falando sobre polias e correias montadas no eixo porque a gente quer entender qual é o momento fletor que aparecem nos eixos. Daí, para ilustrar, eu vou abrir esse modelo 3D para que a gente possa investigar um pouco mais dessas coisas. Olha aí o plantão de elementos de máquinas rolando solto, sempre, na madrugada. É o terceiro turno trabalhando. Olha aí esse modelo 3D. A gente tem aí um motor conectado aqui com as polias, né? Então vamos dar uma olhada no modelo como um todo. Tem aqui a vista frontal, daí aqui a gente tem a vista traseira, onde você vê claramente as polias. Aí a gente tem as vistas laterais, né? Lateral esquerda, lateral direita. Daí a gente tem a vista superior. E nessas últimas duas vistas aí, né? Você viu aí os rolamentos comendo solto, né? Eu acho o rolamento bacana demais, mas todo elemento de máquina fala a mesma coisa. E aqui a gente tem a vista inferior, que aliás não dá para ver nada, né? Absolutamente nada, nem sei porque eu mostrei isso. Totalmente sem noção, olha aí, a vista inferior, olha que bacana. Imagina, dou uma vista dessa na prova, só essa vista. Te pergunto, selecione os rolamentos e calcule a vida útil. Mas falando sério, vai, a aluna da FEI e aluno da FEI conseguiria fazer isso de olho fechado, tenho certeza. Mesmo porque, de olho aberto, nessa vista aí não vai fazer a menor diferença. Mas vamos falar sério, vamos pegar a visão aqui da vista isométrica. Aliás, que raio de palavra que é essa? Outro dia o cara falou isso comigo. Ô professor, pega a visão e tal. Cara, o que significa pegar a visão? Só se for a visão além do alcance no olho de Tandera. E pior que vocês nem sabem o que é isso, né? Eu curtia muito esse desenho quando era criança, chamava Thundercats. E tinha um Thunder Tank lá, eu queria projetar o Thunder Tank no meu TCC, mas meu grupo não quis. E aí também tinha o Thundercats do espaço, chamava Silverhawks. Depois vocês procuram aí. Então vamos voltar para a aula, vai? Eu tô numa bobajada danada falando com vocês dessas coisas aí. Ó, a gente tinha identificado que a fonte de energia, a fonte de potência é esse motor aqui. E ele está conectado na polia pequena, certo? Então nesse caso, a polia pequena vai ser a polia motora. E eu já falei 1 milhão de vezes, não é sempre assim. Inclusive, só para você largar a mão de ser besta e achar que sempre a polia pequena é a polia motora, eu vou fazer o diagrama de corpo livre daqui a pouquinho, considerando que o motor elétrico está conectado na polia grande. Daí a polia grande vai ser a motora. Vocês estão percebendo que eu sou um defensor da polia grande, né? Eu acho ela muito injustiçada, tanto a polia grande quanto a coroa, que é a engrenagem grande. Só que nesse arranjo, com o motor aqui, eu tenho uma rotação alta que sai do motor, e obviamente está no eixo de entrada, e eu obtenho, devido à relação de diâmetros, uma rotação baixa no eixo de saída, baixa se comparada com a entrada. Só que em compensação, o torque de saída é bem maior do que o torque de entrada. Bem maior quanto? É proporcional à relação de transmissão entre esses dois elementos, que seria o D da polia maior dividido pelo D da polia menor. Então se você pensar que a relação de diâmetros aqui é da ordem de 3, isso significa que o torque na polia grande
vai ser 3 vezes maior do que o torque na polia pequena. E, obviamente, a rotação na polia grande vai ser 3 vezes menor do que a rotação na polia pequena. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todo esse modelo aqui e vou começar a te mostrar só o que me interessa. Primeiro eu vou te mostrar o eixo principal, depois a chaveta que conecta a polia grande. Daí eu te mostro a polia grande, daí eu te mostro os 2 rolamentos, daí o eixo do motor, daí eu te mostro o eixo do rotor, daí eu te mostro a chaveta que conecta a polia pequena, daí eu vou te mostrar a polia pequena, e aí eu vou dar um zoom aqui, e te mostrar as 2 correias que estão sendo utilizadas para fazer a transmissão de potência. E aí, obviamente, esse desenho é um desenho simplificado, e aqui nessa ponta eu vou ter algum tipo de dispositivo que também vai ser conectado através de chaveta. Então, turma, eu vou pegar esse exemplo que vocês estão vendo aqui e fazer o diagrama de corpo livre utilizando esses elementos de transmissão de potência. Então, utilizando essa vista, que vai ser a vista padrão de agora em diante, eu vou fazer o diagrama de corpo livre desse sistema, só que eu vou fazer uma suposição que o motor está conectado na polia grande. Eu sou o justiceiro da polia grande e da coroa. E também eu vou fingir que o sentido de rotação seja anti-horário. Só que essas 2 informações têm que ser dadas no enunciado. Não tem como você saber isso só olhando para as 2 polias isoladas, nem se você tiver o olho de Tandera aí para ter a visão além do alcance. O primeiro passo do DCL pressupõe, e deixar claro que o DCL é diagrama de corpo livre, então o primeiro passo do DCL pede que a gente separe os corpos. O segundo passo, a gente precisa marcar as forças recebidas. Se a polia grande é a polia motora e ela gira no sentido anti-horário, a gente consegue constatar que a polia pequena ela é movida. E como a gente tem transmissão simples ou transmissão direta, a rotação da pequena tem que acompanhar a rotação da grande. Concorda comigo que se fosse transmissão cruzada a gente trocaria o sentido de rotação? Mas eu não quero nem falar sobre isso porque transmissão cruzada é uma péssima solução de engenharia. Agora, para ver a transmissão de potência, a gente já discutiu antes que a gente tem que ter torque nas polias. Porque você instintivamente poderia pensar que a correia está tracionada e é igual a um cabo de aço inextensível onde a tração é igual em todo o cabo. Você lembra da física que a gente fazia isso? Então pensa assim, que aqui tem uma força de tração T e aqui tem uma outra força de tração T. E suponha que elas fossem iguais. Gente, se isso acontecesse, não teria transmissão de torque, porque o braço dessas forças é exatamente igual. O valor das forças é igual. Então, por conta dos sentidos, a gente teria um torque igual a 0. Você está vendo? É por isso que você precisa de mim, para te ajudar a resolver essas encruzilhadas aí. Aqui a gente tem uma diferença, porque as correias são elementos deformáveis. E por isso a força não é igual em toda a sua extensão. E se a gente sabe que tem transmissão de torque, como os braços são iguais, as forças têm que ser diferentes. Nós já dialogamos agora há pouco nas videoaulas passadas de que a correia não tem lado, não tem trecho, não tem seção. Só que para efeito de cálculo e de estudar os fenômenos, a gente chama essa aqui seria a seção de cima e essa aqui seria a seção de baixo. Então vamos lá, nada nessa mão, nada nessa, não tem mágica. Vamos começar usando a física. Você concorda comigo que no elemento movido, torque e rotação tem que ter o mesmo sentido? E no elemento motor, torque e rotação têm sentidos contrários? A gente já discutiu isso quando a gente falava sobre diagrama de corpo livre de engrenagens. Então, acompanhando a direção das correias, a gente tem as forças e elas são de tração. Por conta da geometria do sistema, essas forças são no sentido para direita e para baixo, e aqui é para direita e para cima. Em compensação, essas forças na polia pequena, elas são para a esquerda e para cima, e aqui elas são na esquerda e para baixo. Só que eu desenhei as forças como se elas fossem iguais. A gente sabe que elas não são iguais. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui nessa polia motora. A gente tinha definido que F1 é a força no trecho ou na seção mais tracionada da correia. Então, pegando essa polia grande aqui, a gente sabe que a força em cima vai ser para a direita e para baixo, e embaixo vai ser para a direita e para cima, por causa dos ângulos. E se o torque é nesse sentido, qual força que vocês acham que é maior? A força A ou a força B? Vocês concordam comigo que se você falasse que fosse a força B, o torque resultante seria ao contrário do que ele realmente é?
Então você concorda comigo que nessa configuração a maior força na polia grande vai ser no trecho de cima? Eu coloquei essa força de amarelo para você saber que essa é a força que gera o torque. Então a gente conclui que nessa situação a força no trecho menos tracionado, que a gente vai chamar de F2, vai aparecer aqui na parte de baixo da polia grande. Por ação e reação eu poderia constatar na polia menor quais seriam as direções e os sentidos dessas forças. Porque obviamente na polia movida, nessa parte aqui de cima, eu vou ter F1 e obviamente na parte aqui de baixo eu vou ter F2. Você me desculpa se eu desenho totalmente fora de proporção, mas tudo isso vai ficar bonitinho de agora em diante. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa mesma análise. Olha só, por favor, para a polia movida. Como o torque está nesse sentido, para onde você acha que é F1? Só pode ser no trecho de cima. E para onde está F2? Só pode ser no trecho de baixo. E por que eu disse várias vezes nessa situação? Porque se o sentido da rotação mudar, o trecho mais tracionado vai inverter, conforme eu já te mostrei na videoaula passada. Agora, o que eu não quero é que você perca o foco. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou tentando entender essas forças? Você se lembra que nós estamos na aula de eixos e para calcular a seção de cada diâmetro do eixo eu preciso usar a forma da ASME? Então eu preciso dessas forças para justamente determinar o momento fletor que vai ser usado seção a seção do eixo. Então na próxima videoaula eu vou retomar a situação a partir desse ponto e vou continuar a fazer o diagrama de corpo livre de polias e correias para algumas situações. Acompanhe aí, por favor.